Hélio Costa continua com a gente porque agora nós vamos abordar um assunto preocupante para Santa Catarina. Inclusive, estamos aqui com os nossos convidados. Hoje a gente vai debater a exploração sexual na infância. Até porque amanhã, dia 18 de maio, é o dia de combate a este tipo de crime. Eu quero colocar dados na tela antes de eu apresentar os nossos convidados aqui. Pode encher a tela com esses números que a gente preparou. Olha só, dados da exploração sexual infantil, Hélio Costa. Agora em 2018, no Brasil, 33 mil. Em Santa Catarina, 3.800. Ou seja, Hélio, por aqui é 10 casos por dia. É algo realmente que preocupa. E aí a região oeste, do extremo oeste catarinense, é a região que mais registra casos, a região de Laguna, que tem o menor índice, e a região da Grande Florianópolis, que está dentro da média, cerca de algo de 2,3 casos a cada 100 mil habitantes. Olha só a preocupação na região oeste, 3 casos e meio para cada 100 mil habitantes. Por isso, nós estamos recebendo aqui o doutor Rodrigo Tavares Martins, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça. Nosso muito obrigado pela participação. A doutora Patrícia, que é delegada da Delegacia de Proteção Criança, Mulher e Adolescente. O Ricardo Debon Maria, que é psicólogo, que vai também nos ajudar a entender como identificar esses crimes, esses casos. E também está com a gente aqui o Marcelo Volpato, que também é juiz de direito do Tribunal de Justiça e que atua nessas áreas. Por favor, Hélio Costa, a primeira pergunta é a situação é muito complicada, né? É muito complicada. E, geralmente, a violência sexual contra adolescentes de pessoas próximas da família. Isso a Polícia Civil tem levantado. Não, próximas, não precisa ser pai, primo, pessoas próximas da família que se aproveitam dessa situação. A Polícia Civil já levantou isso há vários anos. Mas tem casos que fogem, a essa situação de parentes, tem casos que fogem, tá? Tem a precocidade também da menina, na verdade, e tem os vagabundos mesmo que atacam mesmo aquele que se aproveitam até para fotografar e expor na internet, cobrando dos pedófilos. É uma situação complicada, a polícia trabalha muito, eu sei disso, que eu cobri o dia a dia da polícia, a justiça também não dá espaço para esse tipo de gente, bota na cadeia. Então, eu vou começar com o juiz da Vara de Infância e da Adolescência, é o senhor? O doutor Marcelo. É o Marcelo Volpato. Doutor Marcelo, como é que está a situação lá? O senhor tem dedicado muitas prisões? Como é que a sua vara, né? A sua vara encara esses fatos? Certo. A minha unidade é a unidade da violência doméstica aqui na capital. Então, nós lidamos com os crimes sexuais quando envolve pessoas da família, né? Quando a vítima é mulher, uma menina, uma criança, que tenha sido praticado por algum membro da família, alguma pessoa próxima do relacionamento. Então, é assustador, né, o índice desse tipo de criminalidade, e a dificuldade de se apurar esse tipo de crime é justamente porque são crimes que dificilmente vão deixar algum tipo de vestígios, dificilmente vão deixar algum tipo de marca que uma perícia, por exemplo, pudesse identificar. Então, o trabalho é conseguir, e são crimes também feitos às escondidas, né? Feito só dentro de casa, muitas vezes. Então, a dificuldade é como produzir a prova, como chegar nos elementos necessários para a responsabilização dessas pessoas. Certo, aí o que é que o senhor tem notado? É irmão, é primo, é tio, é pai? Tem muitos casos... Tem muitos casos de pai? Existem muitos casos de padrastas que são, eles têm essa proximidade com a vítima, mas não têm o vínculo familiar, né? Então, são mais propícios a esse tipo de crime. Mas acontece... Também que as mulheres também separam de um, aí já vão para o bailão, arrumam um namorado, já se apaixonam, aí levam para dentro de casa sem se preocupar com as filhas que têm. E elas nem conhecem o cara, pô. Nem conhecem, vão para o bailão, no terceiro bailão já está trazendo o cara para dentro de casa. Então, a mulher tem que se preocupar muito com isso, né? Ela tem o direito de se divertir, de sair, de namorar, de procurar um novo companheiro, mas agora, se tem filhas, ou tem filha, tem que se preocupar ainda mais, né? Ao levar alguém para dentro de casa. Não é verdade, doutora? É importante esclarecer que não só meninas, meninos também são abusados por padrastos.
Então, o que a gente vê? A questão da própria cautela e observação dos pais. Lógico, se me perguntar, há pais que abusam filhas? Sim, nós temos cultura de muitos homens que acham que por ter botado a menina no mundo, o direito de ser o primeiro homem na vida sexual dela é desse pai. Infelizmente, a gente escuta isso nos dias de hoje. E como é que você muda esse aspecto cultural dessas pessoas? E aí isso é algo muito forte. Quando a gente trabalha com regiões do interior do estado, né, são locais em que as pessoas vêm com aquela cultura antiga, aquela cultura machista, aquele pensamento antigo. Essa questão do problema dos homens que começam a se relacionar com mães de meninas ou de meninos é algo também assustador. Por quê? Porque a partir do momento que essa menina, esse menino vai vindo para a puberdade, vai vindo para a adolescência, passa a ser um alvo fácil. Então, o que a gente pede para os pais? Atenção e cuidado no comportamento dos filhos. E aí entra no campo da internet também que você falou, Hélio. Que a internet é um mundo aberto. Porque o caso não é só na classe B, C. Não. Não é? É geral. É geral. Tanto que na Europa teve um pai que manteve, vocês lembram, né? Não sei se foi na Holanda ou na Alemanha, ou, ou nos Estados Unidos, na América do Norte. Teve caso recente aqui em Santa Catarina. Que trancou 5 filhas. 5 filhos numa casa e ele era o marido das 5. Hélio, até que uma conseguiu fugir. Vocês lembram desse caso, né? Eu tive um avô que era pai de 3 netos. Ele, durante anos, estuprou essa filha, interior do estado de Santa Catarina, e fez 3 filhos nela. Quanto tempo de abuso dentro de casa? A região oeste também tem um histórico bem negativo. A gente mostrou na semana passada aqui, viu, doutora? 2 crianças, 2 meninas, uma de 11 e outra de 3 anos de idade, que estavam sendo violentadas. Eu quero saber do doutor Rodrigo, já vou conversar com o psicólogo que está com a gente aqui, o doutor Ricardo, para a gente entender como é que a gente faz para justamente identificar que essas crianças estão com algum problema. Agora, doutor Rodrigo, existem casos aqui em Santa Catarina, o senhor já viu, de familiares que sabem do ato sexual, sabem da exploração e que não denunciam? Sim, essa inclusive é uma realidade, talvez o dado mais estarrecedor é o fato de que a maior parte desses abusos sequer chega ao conhecimento das autoridades, justamente porque eles acontecem no ambiente doméstico e por uma série de motivos os próprios familiares não pensam em denunciar, seja pela dependência econômica, seja pelo risco de prisão do abusador. Então, muitas vezes a própria família acaba cobertando aquela situação e deixando a criança numa situação de vulnerabilidade. Quer dizer, a família tem algum medo, enfim, de perder, por exemplo, o sustento da casa, já que o criminoso a vergonha. Né? Às vezes a vergonha, a questão de ser o provedor, a questão do próprio risco de prisão, então a repercussão no meio social, todos esses são fatores que levam muitas vezes a família a não expor essa situação, mas aqui cabe lembrar que a nossa Constituição Federal prevê a obrigação de todos, não somente da família, mas da sociedade e do Estado, defender e protegerem essas crianças, esses adolescentes e por isso, ao tomarem conhecimento, o dever de denunciar esse abuso sexual. Agora, Hélio, importante essa informação, porque se a família não está denunciando, se aqueles familiares mais próximos que dividem o mesmo teto, os vizinhos, por exemplo, uma professora pode identificar. Como é que faz? Mas às vezes não sai dentro de casa, né? Mas aí a criança, será que não... Vai denunciar o teu pai. A criança não dá indícios, vai dar problema, vamos deixar assim, o pai errou, tá? Doutor e Ricardo, o pai continua errando, né? Doutor Ricardo, psicólogo, a criança, por exemplo, se a gente tem informação do Tribunal de Justiça que tem casos em Santa Catarina que a família mesmo aceita e mantém acobertado esse crime, a criança por si só, ela não pode dar indícios, ela não pode de alguma forma mostrar que está passando por algo difícil numa sala de aula, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente está falando de violência sexual e principalmente a intrafamiliar que acontece dentro da família, nada é simples. Então a gente está conversando de um fenômeno extremamente complexo que soluções rápidas não funcionam. A criança dá sinais, sim, há mudanças de comportamento. Então, quais são, doutor? É importante que a família seja orientada, porque não é fácil para a família identificar isso. Tá? A gente está falando de relações afetivas e naquele momento as pessoas não são racionais. A gente está a gente está trabalhando com afeto. Os sinais são mudanças de comportamento. Por exemplo, um adolescente começar a se cortar, um adolescente começar a mudar o padrão de roupa, começar a usar só calça jeans, dorme, não quer mais dormir de camisola, por exemplo, uma menina.
ela coloca uma jaqueta, uma calça jeans, justamente para evitar o abuso, tá? E aí é importante destacar uma questão que foi dita aqui. A literatura traz que o abuso cometido dentro de casa, o abuso sexual, os maiores abusadores ou autores da violência são pais e padrastos, tá? Em algumas estatísticas, os pais superam os padrastos. Então, é muito difícil realizar esse trabalho porque são pessoas que estão dentro de casa, numa convivência diária e têm autoridade e um relacionamento próximo com essas pessoas afetivos. Então, as crianças, por exemplo, pode haver regressão no comportamento, voltar a fazer xixi na cama, por exemplo. Notas escolares decaem muito. Então, é uma gama de mudanças que podem acontecer, só que isso é sutil. E como é no dia a dia, isso acaba se esvaindo no dia a dia, muitas vezes a família acaba não codificando essas mudanças como um problema. Parece que é algo do dia a dia que não há nada mais sério. Por isso que é importante ter essas conversas, esse treinamento com a família para uma jovem que sempre dormiu de camisola e de repente começa a dormir de calça jeans, isso não é normal, não é esperado. Então tem que ter essa conversa com ela, porque provavelmente alguma coisa está acontecendo. Grave. Mas psicólogo trabalha assim, agora na área... No juizado da violência doméstica junto com o doutor Marcelo. E tem recebido muitos casos? Então. Infelizmente, sim, diários. Sim. De família, de familiares? Ali dentro do juizado a gente trabalha só com a violência familiar. E como é que essas informações chegaram ao Poder Judiciário? Doutor? Essas informações elas chegam a partir de denúncias que são apresentadas perante a autoridade policial. Essas denúncias podem ser feitas via escola, via agentes de saúde, pelo conselho tutelar. Muitas vezes, se a família não tiver essa percepção, às vezes o professor consegue notar algum sinal na menina, no rapaz, e pode daí trazer o conselho tutelar para agir, para atuar, e aí reportar as autoridades. E aí, a partir da informação da delegacia de polícia, o judiciário começa a agir em cima do caso. Doutora, segurança nas escolas, né? Segurança nas escolas. É um programa do governo do Estado. Ou o próprio professor, aquele que mantém contato com a criança todo dia, ele vai notar. Ela, a professora, o professor, vai notar a diferença no aluno dela. Né? Ela denuncia para o conselho tutelar ou denuncia direto para a polícia? Bom, a gente orienta e o professor em sala de aula é o grande parceiro. Porque um fenômeno que a gente tem que observar é que essa criança, até que ela perceba que aquilo não é um cuidado, um carinho de pai, que aquilo é um abuso sexual, leva muito tempo. Até o momento que ela vença aquela autocensura, o juízo de reprovação que ela faz, leva um tempo maior ainda. Então, o professor, ele detectou isso, o primeiro canal de ajuda é o Conselho Tutelar, que é o órgão protetor. Aciona o conselho faz essa interligação com a delegacia de polícia, porque nesse momento a gente não sabe exatamente qual é a participação da mãe, qual é a participação de um tio, de um outro parente próximo, e a delegacia inicia a investigação. Encaminha sempre para o Poder Judiciário, Ministério Público, e essa investigação ela passa na frente de todas as outras. Até porque, né, a gente está falando de casos, pais, padrastos, que muitas vezes são a pessoa em que essa criança mais confia. Então, ela até identificar, ela até entender que aquilo que ele está cometendo com ela é algo irregular, demora. Talvez ela nem percebe, só depois que fica grande. Agora, doutor Rodrigo... Depende da idade da criança. Depende da idade da criança. Mas se a pessoa confia, o pai, é o companheiro da mãe que está ali todo dia... Pai é pai. E aí o seguinte, mas os dois são um motivo para uma criança dentro de casa de confiança. No padrasto. São adultos e tudo mais. E doutor... O pai já é mas é natural. Tem companheiro de mãe que assume as crianças pequenininhas. Não deve chamar de pai quem comete um caso desse. O senhor tem dado muita condenado muita gente, doutor? Mas, por favor, doutor, pode perguntar. Na verdade, a minha atuação, né, na corregedoria é mais o trabalho de fiscalização. Então, o meu núcleo fica responsável pela infância e juventude. Então, eu não estou atuando diretamente no caso de condenação, né, na atividade fim do Poder Judiciário. Mas pegando até um gancho na fala da delegada Patrícia, é importante que muitas pessoas tenham algum tipo de receio em oferecer essa denúncia, né, porque vão ser identificadas. Então, talvez a forma mais segura de não serem identificadas e ter uma efetividade na comunicação do ato de abuso sexual seja através do Disque 100. Um programa que é vinculado ao governo federal, que o denunciante sequer é identificado e essa comunicação chega a toda a rede de atendimento da infância e juventude, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, que vão dar os encaminhamentos necessários para identificar essa criança, o suposto abusador
e para dar um acompanhamento efetivo naquela O situação. senhor tocou no assunto denúncia, tem inclusive a denúncia especial. Tem como um familiar denunciar de forma segura, sem que ele seja identificado? Como é que funciona isso, doutor? Através do Disque 100, né? No Disque 100, ele não fica qualquer registro da identificação da pessoa. Então, O que é o depoimento especial, por exemplo? O depoimento especial, na verdade, já trabalha em uma outra perspectiva, o Poder Judiciário, no acolhimento daquela criança e na oitiva daquela criança. Então, até eu acredito que o mais indicado seja o próprio Ricardo, o psicólogo, que faz esse trabalho no depoimento especial, cujo objetivo é fazer com que a criança não seja escutada diversas vezes e, com isso, sofra aquela revitimização e também que haja melhora no procedimento de coleta da prova sem nenhum tipo de interferência. Pode explicar para a gente, Vamos então. para os casos de estupro, fora da área familiar. Doutora, tem muita coisa lá, doutora? O índice não é tão intenso como o estupro de alguém próximo à vítima. Mas é importante a gente lembrar do protocolo de emergência. Nós construímos os protocolos da Polícia Civil para que esse primeiro atendimento se dê na rede hospitalar. Por quê? Porque essa vítima, ela começa a receber a profilaxia de emergência para evitar contato de doenças sexualmente transmissíveis, dentre eles o HIV, e nesse momento ela já é acolhida pela rede hospitalar, o policial civil vai até o hospital, recebe as informações para iniciar a investigação, o médico legista vai ao hospital, ela tira a roupa uma única vez para... O hospital comunica a polícia? O hospital comunica. Todos os protocolos é que cheguem no hospital, o hospital comunica a Polícia Civil vai até o local, chama o IML, o médico legista vai até o local, faz a colheita de material para ver se tem esperma ou qualquer outra secreção, e para comparação de DNA, e aí no momento que ela tira a roupa, ela toma banho, ela a prova pericial já está preservada. Certo. Então, sendo o estupro recente, sendo casos que há a possibilidade de você fazer o atendimento emergencial, é na rede hospitalar, porque o prazo é curto. Agora, Hélio, você tocou num assunto importante, estupro, né? A gente fala, violência sexual, estupro, o ato em si. Só que não é só o ato em si que configura exploração sexual ou violência sexual, não é mesmo, Marcelo Volpato, nosso juiz da vara da infância? Mas o que mais entra no mesmo artigo, né? Sim. Mas não é só estupro, né? É um simples passar de mão, uma palavra, enfim, o que configura a exploração sexual? O artigo 213, que trata do crime de estupro, ele não engloba apenas a conjunção carnal, que é classicamente a configuração do crime. Ele abrange também outros atos lascivos que configuram o mesmo tipo de violência. Então, passar a mão... Que é o ato libidinoso. Isso, os atos libidinosos. 212, né? Isso. Então, esses atos libidinosos, eles também vão se enquadrar legalmente como o crime de estupro, e o depoimento especial, a importância dentro dessa perspectiva relacionada a esse tipo de ato, é que como é um crime que não vai deixar nenhuma marca na vítima, o depoimento especial serve como a melhor ferramenta que nós temos hoje para tentar daí extrair da melhor maneira o relato da vítima de uma forma protegida, acolhida e sem nenhum tipo de influência, e aí conseguir então utilizar isso depois no processo. E a psicologia forense, ela trabalha só a vítima ou trabalha o autor da violência? Não, a ideia é trabalhar todos que estão envolvidos, tá? Todos estão em situação de violência. Então a importância é trabalhar a prioridade é para a vítima. Assim, a prioridade é trabalhar o sistema todo. Claro, o primeiro passo é cessar a violência, obviamente. Então a primeira questão é tirar essa mulher, essa criança, não importa quem seja, da situação de violência. Só que não acaba aí, porque se a gente simplesmente tira a mulher de perto do homem, por exemplo, e nada mais é feito, a chance dessa violência ser repetida é muito alta. Certo. Então você precisa trabalhar com esse homem em situação de violência para que ele possa refazer o próprio comportamento, repensar, e com essa mulher também para que ela receba toda a assistência. O senhor já trabalhou com o autor de violência sexual? Já. O que é que ele... Bem rápido, porque o nosso tempo é curto, né? O que é que eles escondem? O que ela alega? Eles negam logo ou eles abrem o jogo por saber que estão na frente do psicólogo? Não, a característica principal desse tipo de situação é a negação. Negação. Sim, é raros os casos que o autor da violência afirma que fez o ato e confirma tudo. Agora a gente tem que encerrar já, Hélio, infelizmente, o nosso debate aqui, mas para fechar, a punição para esses casos, esses criminosos têm ficado presos, doutor? Como é que funciona?
a punição, assim que chegam esses relatos para nós, né, mediante representação da Polícia Civil, do Ministério Público, pela prisão, eles são analisados com absoluta urgência. Então, estando demonstrado, né, a prática de crimes, havendo situação de risco, o Judiciário tem agido com firmeza nesses casos. Até quanto tempo de pena, hein, doutor Rodrigo? Esses crimes variam, né, de 8 a 15 anos a penalidade, e é oportuno ressaltar que sempre quando o crime é praticado contra a criança, contra o adolescente, ele tem as majorantes, né, justamente porque o ordenamento jurídico, ele prevê e busca tutelar o interesse dessa criança, desse adolescente. Tem agravante, né? Tem agravante, né? E até para complementar, é importante dizer que o Poder Judiciário, ele tem uma cautela muito grande. São difíceis os autores que respondem soltos a esse processo. Então, o índice de prisão ele tem sido alto realmente porque o risco que ele oferece em liberdade para essa família é muito grande. Muito bom. Queremos agradecer aqui a participação do doutor Rodrigo Tavares Martins, juiz de direito. Obrigado à participação da delegada Patrícia Zimmermann, que é da Delegacia de Proteção Criança, Mulher e Adolescente, sempre nossa parceira aqui, coordenadora dessas delegacias em todo o estado. Obrigado ao doutor Marcelo Volpato, que é também juiz de direito da Vara da Infância do Tribunal de Justiça de Florianópolis, e o psicólogo doutor Ricardo Luiz de Bom Maria, que também esteve com a gente aqui nesse debate. A gente gosta de promover esse tipo de discussão, principalmente porque amanhã é o dia de combate à violência sexual infantil, por isso nosso muito obrigado por atender o nosso convite aqui e discutir. Eu acho que devia ter campanha. Algumas, do Estado, mas o Ministério Público desenvolve. Nas mídias, né? A campanha do próprio governo do Estado, do governo federal, alertando, chamando a atenção da possível vítima, ou então de denúncias, não é verdade? Muito obrigado. Obrigado. E bom trabalho para os senhores aí, que a gente consiga juntos aí conscientizar de fato. Tem a campanha do Ministério Público, a própria Polícia Rodoviária Federal divulgou agora também uma iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado e tudo de bom.